embarcam com mais entusiasmo nas propostas de motivação. E, consequentemente, na leitura, quando há uma moldura, né? Quando há o quê? Uma antecipação, uma prévia, uma situação que lhes permite, por exemplo, interagir de modo criativo. A motivação pode ser feita em uma aula antes, inclusive. Vai ser trabalhado com texto literário na próxima aula, enquanto vocês estiverem como regentes. Então, na aula anterior, há uma motivação, uma apresentação do título da obra. Olha, nós vamos trabalhar com tal texto literário, é um texto que tem tal tema, as personagens são essas, mas ela se diferencia, tá? Se diferencia da introdução, onde vai... Só um instantinho aqui, gente, deixa eu só... Me perdi aqui nos livros, eu vou falando. Tá. A introdução, onde vai ter propriamente a apresentação da obra do autor. Então, na motivação, não há uma apresentação, há um comentário geral sobre a obra, sobre o enredo, mas não se aprofunda, por exemplo, sobre a vida do autor, não na motivação. Por isso que se diferencia da introdução. Na introdução, a apresentação da obra e do autor, para ilustrar a importância da introdução na leitura literária, o professor Hildon Rousson vai dizer que os alunos, eles se sentem muito mais estimulados quando há uma introdução dessa obra, onde aí a gente, sim, começa a contextualizar um pouco mais essa obra, dizer em que momento que ela foi produzida, quais foram as condições dessa produção, qual era o contexto histórico desse momento, tudo isso vem o quê? Nessa fase de introdução, que se diferencia da motivação. Por quê? Não vamos, na motivação, por exemplo, nos deter em apresentar o autor e a obra, apenas apresentar em linhas gerais o enredo da obra, na introdução que isso é feito. Então, depois da introdução, que seria essa apresentação do autor à obra, uma contextualização, mas uma contextualização mais rápida dessa obra, parte-se para o momento principal, que é a leitura. A leitura propriamente do texto. Essa leitura ela pode ser realizada de diferentes formas. Ela pode ser realizada de maneira individual, pode ser realizada de maneira coletiva. Remotamente, isso tem sido mais difícil, né? Eu, inclusive, propus que alguns alunos fizessem a leitura online em algumas aulas que eu dei pelo Google Meet, mas é mais complicado, porque às vezes eu compartilho umas telas que não estão, as letras não estão grandes, enfim, fazer esse círculo de leitura, que o Cosson tem um livro só sobre isso, né, sobre os círculos de leitura, que deveriam ser mais difundidos nas escolas, inclusive na própria universidade. Se a gente estivesse na universidade nesse momento, poderíamos estar fazendo a leitura de um texto em círculo, né, e assim, o quanto que é importante essa leitura coletiva, o quanto que ela nos estimula. Mas eu tenho tentado adaptar. Eu fiz a proposta de leitura literária na disciplina que eu ministrei, fui lendo os textos, em algum momento um aluno ou outro participou, mas eu praticamente fiz essa leitura, o que em sala de aula, num contexto presencial, a gente pode fazer de diferentes maneiras. Essa leitura pode ser individual, o aluno faz sozinho, pode ser em dupla, ele faz com um colega, pode ser coletiva, cada um lê um parágrafo, pode ser coletiva, apenas alguns alunos selecionados leem. Então, assim, a leitura propriamente do texto literário, ela pode ser mediada pelo professor de diferentes maneiras, mas é a leitura do texto. Nesse momento, não é falar sobre o texto, não é falar sobre o autor, sobre o contexto histórico, é ler o texto, parar e ler. Se for um romance, é claro que não dá para ler o romance inteiro, mas leia o primeiro capítulo, ou escolha uma parte interessante que dê para comentar desse romance, ou escolha um poema, um conto, que é uma coisa mais curta. Hoje, os livros didáticos são permeados de textos literários. Vocês devem adaptar o material disponibilizado à realidade. Então, às vezes, as atividades propostas no livro para aquele determinado texto literário não são atividades que se adequam ao aluno, mas vocês podem pensar nessa sequência expandida do Cosson e fazer uma própria adaptação, né, desse trabalho do texto literário proposto no livro didático, qualquer livro didático que tenha acesso nas escolas. Hoje, todas as escolas do Brasil têm livros didáticos, né? Graças ao Programa Nacional de Livro Didático, que é o PNLD, a realidade dos anos 2000 para cá, em relação à aquisição de livros nas escolas, mudou muito. Eu lembro que eu estudei em uma escola pública, em Brasília. Na minha época de ensino médio, a gente não tinha livros didáticos na escola, e essa realidade mudou muito.
Hoje, os professores chegam nas escolas, pode não ter a quantidade suficiente, às vezes os livros são utilizados por outras turmas, né? Mas existe o livro literário. E, às vezes, o livro literário não corresponde à realidade dos alunos, mas a gente pode aproveitar. Uma das coisas que dá para aproveitar do livro, do livro didático é o texto literário. Então, a gente pode utilizar, já que o material está disponível, vocês podem fazer a própria sequência de vocês e propor a leitura de fato do texto literário, né? Passando, então, nessa sequência básica, o último momento dessa sequência básica seria o quê? A interpretação do que foi lido, que é comentar sobre, aí comentar o que foi lido e aumentar aquela contextualização que já iniciou na introdução, a contextualização histórica, social, política, cultural, filosófica da obra. A gente inicia na introdução, mas vai aprofundar mesmo essa contextualização na hora de interpretar o texto literário. Essa é uma sequência básica, o próprio nome diz, né? É uma sequência básica para o trabalho com texto literário, sobretudo na educação infantil e nos anos iniciais e finais do fundamental. Ela cai muito bem, essa sequência. Aí, no ensino médio, ele vai ampliar essa sequência para a sequência expandida. Vão continuar os primeiros itens, né, os 4 primeiros itens da sequência básica, só que ela aumenta. Aumenta principalmente nessa fase que eu falei de interpretação. Uma interpretação histórica, crítica, vai ser muito diferente do nível fundamental para o nível do ensino médio. No nível do ensino fundamental, a gente vai falar do momento histórico, que é muito importante, por exemplo, mas não vai se ater muito vamos dizer, o momento histórico da literatura. Qual era a vanguarda, ou a escola literária que a obra pertence? No ensino fundamental, a gente não se detém muito a essa ideia. O que no ensino médio pode ser perfeitamente trabalhado de maneira muito melhor, tá? Então, nessa contextualização no ensino médio, vocês podem trazer elementos da crítica literária, da escola literária, enfim, que aquele texto mais se assemelha, ou o contexto histórico que está inserido, e aí vai passar por uma segunda interpretação. Na sequência expandida, vai se diferenciar, então, da sequência básica, porque esse momento de interpretação vão ser vários momentos de interpretação, né? Não vai ser apenas uma contextualização mais simples, como a gente pensa nos alunos do ensino fundamental, mas uma contextualização um pouco mais complexa, com elementos mais críticos sobre o momento que aquela obra foi produzida, né? Para quem, qual foi o público que essa obra foi produzida, quem recepcionou aquela obra literária. E aí essas reflexões cabem muito melhor no contexto do ensino médio, pensando nessa sequência expandida como uma sequência, sobretudo, melhor para ser aplicada no ensino médio, tá? Bom, eu falo muito. Vamos para a parte prática, como eu disse para vocês. A ideia é que vocês se reúnam em dupla. E aí, aqui, eu já vou abrir o microfone para vocês daqui a pouquinho, para vocês comentarem de maneira geral e já também apontarem algumas sugestões de como podemos realizar essa atividade prática da melhor maneira possível. Na última parte, então, da obra do Cosson, eu separei, digitalizei e compartilhei com vocês. Eu espero que vocês guardem esse material, gente, futuramente pode auxiliar vocês. É uma carta na manga que, às vezes, o professor tem no primeiro dia de aula, que você ainda não conhece a turma, ou, às vezes, no final de ano. Em vários momentos na escola, a gente se encontra com necessidade de ter atividades prontas, cartas na manga. Uma atividade não dá certo, mas eu tenho aquela outra atividade pronta, eu consigo fazer uma sequência didática, uma sequência básica proposta pelo Cosson só com um poema. Então, assim, é necessário mentalizar o literário. Trabalhar com eles de uma maneira mais efetiva, né? Não uma leitura simples, tem aqui um poema, vamos ler o poema, acabou. Não, vocês, a partir de um poema simples, vocês podem pensar nessa sequência do Cosson, gente. Daria uma aula, ou mais de uma aula, inclusive. Então, partindo para as oficinas, que são espécies de dinâmica para trabalhar com esses textos literários. Eu selecionei algumas. No material que eu passei para vocês, tem no total de 37 dinâmicas, propostas de trabalhos práticos com texto literário. A minha ideia com vocês é que cada dupla escolha uma dessas propostas didáticas e tentem realizar de modo virtual, fazendo uma adaptação. Como, professor? Eu vou explicar mais detalhadamente para vocês a partir de agora.
A primeira que eu separei aí é ajudando a bibliotecária. Tem várias, eu não vou comentar todas, porque senão ia ficar muito cansativo, e tem algumas que são mais fáceis, ou que eu achei mais interessante, mas eu passei todas as 37 para que vocês escolham. Só que eu não vou comentar as 37, porque são muitas. Eu escolhi essas daí. A primeira é ajudando a bibliotecária. É uma prática, né? Vamos voltando, pensando no letramento literário, uma proposta de trabalho com texto literário de uma maneira mais efetiva, de uma maneira sistematizada. O COSOM está propondo essas oficinas aí, que seriam dinâmicas, tá? A primeira que eu separei para vocês é ajudando a bibliotecária. E eu vou relatar aqui, vou ler o que o COSOM propõe, que é bem rápido, tá? O professor vai informar os alunos que a biblioteca recebeu grande quantidade de livros e a bibliotecária precisa catalogá-los com urgência. Isso é uma simulação, gente. Não é verdade. A escola pode nem ter biblioteca, mas essa atividade pode ser aplicada. É para os alunos simularem que existe, que chegaram. Por ter oferecido o trabalho voluntário da turma para ajudá-lo, leva para uma sala de aula uma lista de livros a serem catalogados. Todavia, como só recebeu da bibliotecária o título de cada livro, é preciso que os alunos façam a ficha bibliográfica, além de um pequeno resumo da obra. Para executar a atividade, os alunos são distribuídos em grupos que recebem cada um uma lista de livros. O professor providenciará a lista de obras e títulos existentes, mas que os alunos não conheçam. Então, essa é uma atividade muito simples, vocês fazerem uma relação de livros, dependendo da faixa etária, claro, né, pensando numa turma, se for uma turma de 6º ano, uma turma de 8º ano, pensando nos temas que eles se sintam mais estimulados, de acordo com a faixa etária, pensando no ensino médio, edição diferentes, então relacionar uma lista de livros, e a partir dessa lista de livros, vocês conseguem construir uma aula, que é fingir, fazer toda essa encenação de que existe uma biblioteca, que é necessário catalogar aqueles livros, e eles deverão fazer o quê? Um resumo de cada livro. Então, professora, mas na escola tem poucos livros literários, mas hoje em dia tem muitos livros disponíveis pela internet. Eu sei que o acesso à internet é precário, é difícil, mas a gente consegue ter acesso a uma série de livros hoje em PDF. Então, tentar disponibilizar de maneiras alternativas, né? Compartilhar pelo WhatsApp, que é uma realidade que vai existir no ensino daqui para frente, né? O que a gente chama de ensino híbrido é o quê? É uma utilização maior das ferramentas digitais, porque elas vieram para entrar e continuar nas nossas vidas, né? Eu não vou abrir mão de utilizar quando a gente voltar a trabalhar presencial, eu não vou abrir mão, por exemplo, de continuar utilizando o Google Classroom, que é uma ferramenta muito interessante, porque deixa registrado, como a Darlene mesmo citou, a gente pode acessar o material depois, professora, fica registrada a nossa trajetória ali. Então, essas ferramentas, elas vieram para compor a nossa realidade de ensino-aprendizagem, e o WhatsApp também. Eu acho que mesmo quando volte às aulas presenciais, o WhatsApp vai fazer parte por meio dos grupos para passar informes e também para passar material, gente, disponibilizar material hoje em PDF, material não é mais impresso. Então, o professor ele tem que usar a sua criatividade. Como eu vou fazer essa relação de livros e como eu vou fazer o aluno ter acesso? Hoje, às vezes, com o celular na mão no Google, ele conseguiria fazer essa atividade. Ah, mas ele não tem celular, não tem internet. Então, vamos ver quais os livros que tem na escola. Por mais que a escola não tenha biblioteca, deve ter alguns livros nessa escola, ou se não tem, eu, como professor, quais foram os livros de literatura que eu comprei ao longo da minha graduação? Então, assim, a gente também tem que ter a nossa própria biblioteca pessoal, é uma forma de estimular vocês. Quem ainda recebe auxílios aí da universidade, aproveitem para dedicar uma parte que seja pequena, comprar um livro de literatura por mês, sei lá, por ano, mas que tenham na sua casa alguma obra literária para trabalhar com seus alunos. Então, passando aí para outra proposta, a glosa, que eu achei muito interessante também. Funciona como uma glosa poética, né? Ou seja, o professor vai apresentar um verso de um poema e pede que os alunos aproveitem o verso para fazer um texto. Essa dinâmica aqui, inclusive, não precisa de material nenhum, só precisa